Olá, meus queridos, uma boa tarde, boa noite ou bom dia, depende do horário que você estará vendo este bate-papo com pessoas incríveis. Começando então mais um podcast Conexões com Propósito, que tem tudo a ver com o que vai acontecer no 9º Congresso de Empreendedores do Reino, que será em Foz do Iguaçu, nos dias 26 a 28 de agosto. Eu sou o Alexandre Canhone, empreendedor, cantor e idealizador do projeto AGD. E essa é a minha querida esposa que está conosco na sala também. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Bom, a gente está dizendo bom dia porque a gente está gravando aqui de manhã, mas boa noite para você que está aí nos assistindo. E eu tenho certeza que hoje a gente vai ter um tema aí com a presença de alguém muito especial que vai impactar a tua vida e que também provavelmente vai fazer você refletir e pensar de que forma você está levando o seu negócio, a sua vida, o seu chamado. Pois é, e essa pessoa que vamos apresentar logo agora, nós estivemos juntos lá em Vitória, no Espírito Santo, e foi uma bênção a ministração, a exposição do que falou, e a gente está numa grande expectativa também para agosto, né? Para agosto, estando conosco, nesse 9º Congresso de Empreendedores do Reino. Então vamos lá, estamos hoje com a presença de nada mais, nada menos que Linda Li. Isso, ela é formada em Direito pela PUC e em Teologia no Seminário Servo de Cristo. Também responsável na Igreja Presbiteriana Unida Coreana pelos ministérios de jovens profissionais, missões e outras áreas. Vamos dar então as boas-vindas a ela. Seja bem-vinda, Linda Li, se apresente. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Linda Li. Quero agradecer aí o convite, agradecer pela vida da Alexandre, a Giovana, bênção que são. A gente se conheceu ali no Congresso Valorem de Vitória, foi uma bênção ouvir o testemunho, o trabalho deles. E a gente está se preparando, então, esse é o motivo desse podcast também, para o congresso que vai acontecer em Foz agora, a partir do dia 26 de agosto. E vai ser uma alegria receber você que está ouvindo aí a gente, conhecer, conectar e compartilhar o que Deus tem feito aí nas nossas vidas, através delas e no seu reino. Amém, amém, amém. Bem-vinda, Linda Li. E eu acho que hoje todo mundo vai conhecer um pouquinho da tua história, daquilo que Deus tem te usado para fazer em prol de muitas vidas e negócios também. Então, assim, já tem um tempo que a gente tem começado a escutar, a falar sobre negócios e missões, né? E transformado bastante a mentalidade das pessoas, mas eu acredito que ainda é um desafio e eu acredito que você vai nos ajudar a trazer luz aí sobre esse assunto. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais como é que funciona esse movimento de negócios e missões, ou UBAM, como o pessoal costuma dizer. A gente viu chegar aqui no Brasil, né? Através do João Mordomo, de outras pessoas que Deus chamou e enviou, esse movimento, né, que se organizou aqui no Brasil, chamado BAM Brasil, que é o Business as Mission, e que a gente traduz, dependendo do contexto, do meio, como negócios como missão, ou negócios do reino, Kingdom Business, negócios transformadores e por aí vai. Eu queria fazer uma pincelada a respeito do conceito, compartilhando um pouco do meu próprio testemunho, né? De como que foi que eu tive contato com esse movimento, como que eu conheci o João Mordomo, outras pessoas, e por que a gente, então, abriu uma empresa com esse propósito de impacto social e missionário. Eu gosto de contar esse testemunho porque eu acho que ele ilustra bem a essência, né, o cerne do porquê a gente precisa pensar em business as mission, em negócios como missão, porque a gente precisa viver e fazer, porque que esse movimento e essas conexões são importantes, né? Não é porque é uma onda, é uma moda, não é porque eu li num livro e achei interessante ou me identifiquei, não é tão somente isso, né? Então, há cerca de 10 anos atrás, eu já trabalhava com jovens profissionais
E como obreira na igreja, eu a ensinava, né? A gente fazia estudos bíblicos, tinha todo um trabalho ali pastoral, de educação cristã. E um dia, um desses jovens, ele me procurou, e ele era um jovem profissional, já com tempo de mercado de trabalho. E aí ele me falou assim, Linda, eu tenho uma crise, eu queria saber se você pode me ajudar. Vamos lá, o que é? E ele falou, olha, eu creio na palavra, eu amo a palavra, eu venho aqui na igreja, participo dos cultos, né, ofereço os cultos, participo dos estudos, eu concordo com tudo. Só que quando eu chego no meu trabalho, na segunda-feira, e ele usa essa expressão, eu não sei onde enfiar o evangelho. Eu não sei como viver na prática, eu não sei como conciliar todas aquelas informações da pregação do pastor, dos estudos bíblicos, dos livros que eu leio. Assim, em outras palavras, o que ele estava dizendo é, eu não sei como integrar a minha fé à minha vida prática. E no caso, como a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando, né, especialmente no caso de jovens profissionais, a questão de você integrar a fé à sua vida prática, ela está intrinsecamente relacionada à questão de você integrar a fé ao seu trabalho. E essa crise dele, então, foi que trouxe uma crise para mim, como quem ensina a palavra, né? Como quem cuida de pessoas dentro da igreja, que educa, que forma. E eu falei, gente, mas o que a gente faz aqui, né? O estudo da palavra. Jesus encarnou, ele realizou a obra dele, e aí ele ressuscitou, e quando ele foi embora, ele falou, gente, eu vou voltar, enquanto isso, tem algo que vocês precisam fazer, dar continuidade, né? Então, tudo aquilo que vocês viram, eu, né, Deus, o Filho de Deus encarnado, a obra da cruz, a consumação dela, a ressurreição, tem que repercutir em algo prático, né? Tem que se materializar, digamos assim. O evangelho precisa encarnar também nas nossas vidas. Então, eu acredito que essa é a crise que todo discípulo deveria ter. Então, nenhum discípulo deveria se conformar com receber informações, aprender. E sim, é isso, é a revelação da palavra que nos salva, a revelação de Deus. Mas e como que isso se aplica, então, no meu dia a dia? Será que meu dia a dia não tem nada a ver com a revelação bíblica? E tem a ver. Então, eu acredito que essa é a principal essência, né, do porquê a gente precisa, então, buscar essas respostas, esse caminho, aprender com quem está ali na frente, se conectar, fazer o networking, a rede, para um poder ajudar o outro a viver essa fé. Eu acredito que essa é a essência. Agora, o Business as Mission, esse movimento ali que nasceu em Lausanne, tecnicamente, eu acredito que tem outras pessoas mais apropriadas para explicar, embora ele tenha surgido como uma estratégia específica para que possam ali alcançar regiões em que o evangelho é proibido, em que o visto de missionário, por exemplo, não é concedido. Eu acredito que o que ele traz para todo discípulo, ainda que você seja um empresário que não pensa, eu vou lá no país muçulmano. Não, eu vou ficar aqui, sim, mas aqui não te isenta de buscar os mesmos princípios, a mesma essência, de entender tudo que a gente tudo que a gente faz é para o reino, é para o Senhor. Até mesmo porque começando, nem que seja um laboratório no nosso próprio empreendimento. Exatamente. Aonde você está, né? Lembra que é importante, inclusive até uma pesquisa melhor, observar a cultura, se você almeja estar em outra nação, ou transcultural, começar onde você está. Porque muita gente, exatamente, sabe, Linda? Não, mas eu quero implantar tal coisa, mas nem aonde você está, você começa a demonstrar alguns frutos ou absolutamente nada. Algumas pessoas chegam para a gente, eu quero ir para o Níger, né? Quero ir para o Níger, quero ir para a África, não sei o quê. Tá bom, mas em que você atua já aí na sua comunidade ou na sua casa mesmo, né? Isso. Não, eu quero atuar lá no campo, mas, se você não começa alguma coisa, né? No seu próprio business, ou na sua própria família, ou na comunidade onde você está, fica um pouquinho complicado, né? Até da gente entender que, será que lá vai fazer alguma coisa também? Ou como é que é?
a gente costuma dizer, né? Quem quer fazer, começa a fazer aonde está, né? Talvez ali você servindo na sua denominação, acolhendo as pessoas, lavando um banheiro, estando disponível, mas às vezes as pessoas esperam mais difícil. Eu conheço algumas pessoas que falam para mim desde a minha adolescência, eu queria ir para a Índia, queria ir para a China, fazer missões, e até hoje, da minha adolescência até hoje, passaram-se em torno de 25 anos, e não fizeram nada aonde estão, e não foram também para o campo. Então, assim, quem ama começa a aplicar esse amor aonde está, para que possa depois estar indo para outros lugares, né? É isso aí. E sabemos que é difícil, porém muito necessário a metanoia, a mudança de mente, né, nas pessoas. E nisso, por exemplo, um prático da nossa vida, estamos indo para 2 décadas, né, de evangelismo, indo para uma segunda geração praticamente de pessoas convertidas na nação que nós estamos, para a glória do Senhor isso, mas a gente vê que é bem difícil, porque até você não é mexer na cultura da pessoa, né, querer implantar a nossa cultura no local, não é isso, mas a cultura do reino de Deus. Então, em tudo que infringe a palavra do Senhor, a gente tem que ministrar, e isso demora tempo até que a pessoa entenda. Uns demoram mais, outros demoram menos. Porém, com relação à cultura da dependência, nós temos plantado também sementes e lutado muitos anos no campo para que isso aconteça, né? Eu gostaria de saber, Linda, como tem sido para você palestrar sobre esse assunto em diversas regiões do Brasil, especificamente no Brasil. Eu tenho tido o privilégio, né, de encontrar diversas pessoas, diversos empresários em diversos contextos diferentes, né? Eu acho que porque a gente atuou, a nossa empresa 1212, numa indústria bastante complexa, em termos de exploração de mão de obra, de sonegação fiscal, e uma cadeia bastante complicada, né? Assim, a gente acompanha nas mídias, e a maioria de vocês, né, dos ouvintes, deve saber. E quando a gente, né, a Giovana estava falando disso, né? Você quer fazer missão, você quer servir, começa onde você está. E quando a gente entendeu, né, a gente precisa integrar a nossa fé com a prática do nosso dia a dia. Ok, então alguém falou assim, então vamos ver se funciona, né? Vamos abrir uma empresa, então. Vamos abrir uma empresa que vai nascer com esse intuito de cumprir os valores do reino. Vamos, aí a gente sentou e pensou, tá, em que área? Vamos vender água? Vamos vender doce? O que a gente vai fazer? E aí o Senhor foi assim, guiando, fechando portas e abrindo outras. E como no contexto da minha igreja, da minha comunidade, a maioria trabalha na indústria da moda, uma hora a gente parou e falou assim, parece que Deus está nos dizendo que é aqui, nessa indústria que a gente precisa começar. E todo mundo falou, não dá, né? Não dá para você desenvolver um negócio com integridade, com lisura, né, tributária, paga todos os impostos. A gente tem um testemunho bem legal sobre do alvará de funcionamento, né? Vamos cumprir a lei, vamos dar a César o que é de César, vamos honrar o nosso Deus, mostrando que a gente confia nele, que o negócio é dele. E muita gente da área, né, ficou cética, né, e falou, não vai dar certo, vocês não vão conseguir, não é sustentável, enfim. E eu acho que porque a gente entrou no negócio, numa indústria bem complexa, e viu a coisa acontecer, né, e viu que é possível, assim, até alvará de funcionamento a gente tinha, né, a gente tem um monte de shoppings enormes por aí aqui na cidade de São Paulo, onde eu tô, que não tem. E a gente, que era uma empresa minúscula, ali na região central, nós tínhamos, o Senhor nos deu, né, e ele falou claramente, assim, quando é meu, vai ser do meu jeito e vai expressar a minha glória, né. Então, eu acredito que essa experiência de você ter que era a nossa proposta de impacto, né, empregar uma pessoa que nunca trabalhou, que chegava pra gente com toda uma desestrutura emocional, espiritual, psicológica, familiar, e trabalhar em parceria com organizações que estavam acolhendo, cuidando dela.
e abrir esse espaço dentro da empresa. Era um investimento, na verdade, que a gente estava fazendo, né? De treinar a pessoa, de participar desse processo, né? De restauração, dignidade através do trabalho. A gente tem muitos testemunhos de acompanhar a pessoa recebendo ali o primeiro cheque, né? Fruto do trabalho dela, e a emoção, a família. Então, eu acho que isso nos deu ali uma visão de que, assim, às vezes muitas pessoas me procuram depois de ouvir minhas palestras e falam, nossa, Linda, eu achava que não dava na área que eu tô, e eu sempre focava ali naquilo que não dava para fazer, naquilo que era o desafio, naquilo que era o empecilho. E ouvindo a história da 1212, ouvindo o que Deus fez na 1212, aquilo me deu esperança. Aquilo abriu, né, os meus olhos, a minha mente, para falar, não, tem que dar. Se Deus está falando que tem que dar, né? Como Moisés ali, com o povo todo saindo do Egito, o mar na frente, o exército atrás. E aí Moisés fala, mas Deus, não foi sua ideia? E eu vejo que muitos empresários se sentem assim, né? Ele entende o chamado, ele entende a vocação, ele entende que é discípulo, ele entende que tem que viver, mas é ali no meio do mercado de trabalho, ali na indústria onde que ele está atuando, ali com os fornecedores, com todos os stakeholders ali, toda a complexidade que ele encontra, ele sente como um Moisés ali, meu Deus, eu tenho uma missão, eu sei que eu preciso, né, sair de um lugar, eu tenho um lugar para chegar, mas não tem como atravessar, e o Senhor está falando, eu vou abrir o mar. Só que você tem que confiar, você tem que permanecer ali onde você está e não buscar o jeitinho da coisa, né? Então acho que esse é o desafio que o Senhor tem me levado a compartilhar, o encorajamento e falar que é possível, porque o Senhor é fiel, né? Então a gente tem que ficar ali onde Ele está atuando para poder vivenciar, então. Uma coisa, tá, você me comentando, me veio à cabeça, então é possível, porque muitos não entendem esse ponto, então é possível você ter uma empresa lícita, que possa cobrir todos os gastos, os custos, e chegando no final do mês você está positivo, mesmo pagando impostos, mesmo fazendo tudo correto, como todo mundo vem na contramão e fala, não tem jeito, se eu não fizer esse jeitinho brasileiro aqui, der uma manobra aqui na contabilidade, não tem jeito da empresa sobreviver. Isso é uma mentira do diabo, correto? Só para deixar claro. Correto, eu entendo que é correto. Quando a gente estudou o tema e quando a gente pensou, entendeu de Deus essa proposta de então vamos abrir uma empresa e ver se o negócio funciona, e muitos, né, veio assim uma avalanche para cima de mim, né? Não dá, isso é o que o pessoal fala. E aí eu falei assim, eu levei para o Senhor, né? E eu falei, não quero ser aquela de querer achar que eu não posso fazer nada, né? Eu nem tenho formação nessa área de business, isso eu acho engraçado, né? Que eu falo que eu acho que Deus me escolheu, eu falei, deixa eu pegar aqui, é mais ignorante de business e que só entende da palavra, digamos assim. Mas na verdade é a questão dos dons, né, no corpo de Cristo. Então os empresários falam para mim, você fala isso porque você não tem experiência. Eu falo assim, olha, eu não tenho mesmo, né? Eu reconheço isso, mas o que eu sei é da palavra. E se você tem empresários que são discípulos, e você tem Amém. Claras orientações da palavra e do caráter de Deus, tem que dar. Então, porque se você está me dizendo que não dá, ou é porque você está fazendo alguma coisa errada, ou a palavra está errada. E a palavra não está errada. Então tem que dar. É essa história. Moisés lá falou, não dá para dar mais nenhum passo adiante. Mas se o Senhor chamou, levantou, tirou do Egito e falou, vai, tem um lugar que eu... Então tem que dar. A questão é encontrar esse caminho. Isso. É por isso que essas conexões são fundamentais, porque sozinho ninguém vai para lugar nenhum mesmo. Então você falou dessa questão da contabilidade, por exemplo. Você vai encontrar um monte de escritório, empresas de contabilidade, contadores que vão falar para você, não dá. Entende? O contador vai falar para você. A gente encontrou alguns assim no caminho. Né? Não dá para fazer do jeito que você quer. Eu falei, então não dá você. Eu vou ter que achar um outro contador. E a gente tem contadores que se comprometeram com o caráter de Deus, com os valores do reino. A gente conheceu que foi quem nos prestou serviço para nós.
E quando a gente chegou e a gente contou a história, tudo, a pessoa compartilhou o testemunho dela. Falou de tanto que eles viram o jeitinho aí que se dá em tudo que se faz. Quando eles têm o primeiro meeting com o cliente, o potencial cliente, eles já começam falando, ó, seguinte, aqui, se for para fazer com jeitinho, não, você tá no lugar errado. Porque aqui a gente vai fazer 100% de transparência, né? E aí Deus nos conecta com essas pessoas, entende? Amém, glória a Deus. E lembra aqui, né? Muda o contador, porque o meu Deus eu não mudo. Pronto. Amém, amém. Isso. A gente tem que estar muito alinhado, né, com os princípios que nós cremos. Não podemos deixar que um negócio seja mais importante do que aquilo que é realmente de valor para nós, né? A gente fala valorem, né? Pessoas de valor. Nós temos valores, cremos nisso, nesses princípios e precisamos aplicar isso em todas as áreas da nossa vida. E lembrando, né, que a 1212 é uma empresa que gerava empregabilidade direcionada. Então ainda tinha todo esse cunho, né, de estar lidando com pessoas que vinham de situação muito difícil e que precisavam não só de um emprego, de uma dignidade, mas de um acompanhamento também espiritual e emocional, né, Linda? Isso. Então, muito bem, belíssima explanação, né, sobre essa área que muito é discutida, né, quando você vai ministrar para alguns empreendedores ou alguns proprietários de empresa, né? Bom, agora vem a parte bastante interessante que a gente queria saber qual o testemunho que mais marcou a sua vida durante o período de funcionamento da 1212. Ai, que pergunta difícil! Porque tem tantos, a gente viveu milagres, né? A gente viu transformação de vidas. E, olha, eu podia contar aqui, assim, por dias, né? Testemunhos de pessoas que a gente empregou, que a gente abraçou. A gente acompanhou também algumas que tiveram recaídas nesse processo, mas que hoje já estão novamente restauradas. E a gente viveu testemunhos de provisão do Senhor, né? A gente estava falando aqui dessa coisa, troca o computador, mas não troca a Deus. Às vezes a gente tinha que falar não para um potencial cliente, a gente tinha que falar não para um serviço, porque aquilo ia contra os nossos princípios, né? O propósito nosso, os padrões que a gente entendia que eram aqueles que agradavam o Senhor, como forma de gerir a empresa. E isso, então, nos custava, né, em alguns momentos, aquele caixa apertado, até falta, né, para chegar no fim do mês e pagar o salário devido aos funcionários. E em nenhum momento o Senhor deixou de prover, né? Então, às vezes, ele trazia, assim, de lugares inimagináveis e sempre afirmando, é meu isso aqui, né? É meu negócio. E por que você está preocupado, né? Se é meu. Então, eu me lembro de várias orações que eu fiz nesse processo. Quando eu chegava e falava, igual Moisés, e agora para onde eu vou? Eu falava, Deus, você que inventou esse negócio. Se vira, né? Resolve. E ele realmente cuidou de cada processo, de cada etapa. Mas eu acho que um testemunho que eu queria deixar aqui, pensando nas pessoas que estão nos ouvindo, a gente teve uma funcionária que durante o período ali de trabalho, ela teve uma recaída, né? Vários deles passaram por isso, por causa do seu histórico, algo que acompanha o processo. E aí, junto com a missionária que tinha nos encaminhado, que é quem cuidava dela, né? Que pastoreava, nós oramos, conversamos com ela e insistimos, né? Para que ela pudesse permanecer. Então, assim, na primeira recaída a gente vai mandar embora? Não mandamos. Né? Quantas recaídas ela teve até que vocês mandassem ela embora, né? Que suspendesse o contrato de trabalho? Não sei, foram muitas, né? Algumas recaídas mais leves, digamos assim, que ela já voltou, retomou e ficou mais um período mais longo. E aí, quando foi chegando ali no período dela se desligar, uma recaída mais grave, né? Até dias assim, sem contato, perdida, fora, missionária também, procurando, buscando, enfim. Mas o que acontecia era assim, a gente tinha essa moça
que era a nossa funcionária, que fazia um serviço excelente. Mas aí ela tinha recaída, e aí às vezes ela até voltou ali para o centro onde ela morava, na casa de acolhida familiar. Mas ela vai precisar, a missionária me liga e fala, Linda, ela voltou, a gente tá aqui com ela, mas ela vai precisar de uns 2 dias, né, até se recompor emocionalmente, tudo, a gente tá aqui orando com ela, vai precisar passar pelo médico. E aí tudo bem, só que nesses 2 dias é o prazo que eu tenho para entregar o serviço, entende? E aí como que eu faço, né, que a minha funcionária não vai vir? E aí eu acho que isso, assim, é uma experiência, né, que me marcou muito profundamente, e é por isso que eu continuo crendo nisso e falando sobre isso, encorajando a igreja, o corpo de Cristo, que sabe o que a gente fez? A gente disparou um WhatsApp para a igreja, para os jovens, para os casados, presbíteros. Falei, gente, porque todo mundo estava acompanhando, né, então não vou falar o nome aqui da funcionária, vamos dizer que é a Linda, tá? Vou usar meu próprio nome. E todo mundo estava acompanhando o testemunho da Linda, porque a gente sempre compartilhava isso na igreja. E o povo estava orando pela Linda, né? E aí, quando ela deu a primeira balançada, a gente falou, pessoal, vamos orar pela Linda, que ela tá balançando, e o povo estava orando. E daí, quando aconteceu isso, a missionária me ligar, falou, 2 dias ela não vai trabalhar. Eu falei, gente, eu tenho prazo, tenho que entregar serviço. E eu não vou ligar pro meu cliente, gente, isso é uma coisa importante. E falar, então, é que eu sou uma empresa missionária, então não vou entregar no prazo, mas você tem que... Não! Né? Eu vou entregar no prazo, entende? Porque é a excelência do trabalho e do serviço, é tudo integrado, isso também é espiritual, né? O testemunho. Então a gente disparou o WhatsApp e falou assim, pessoal, a Linda teve uma recaída, ela vai ficar 2 dias sem vir, tem um serviço para entregar. Quem consegue vir ajudar? E foi lindo, lindo ver os jovens saindo da faculdade, correndo para 1212. Uau! Fazendo meio período lá. O presbítero ligando, falando, eu não consigo na semana no trabalho, mas no sábado de manhã eu consigo. Vocês vão abrir sábado? A gente vai abrir sábado. E gente assim, empresários que tem centenas de funcionários debaixo deles vindo fazer, dobrar roupa, cortar fio de camiseta, ensacar, assim, cobrindo, né, essa pessoa ali. Então, assim, ver a igreja, o corpo de Cristo, se mobilizando por uma pessoa, né? É o pastor que deixa as 99 e vai atrás da uma. É o valor, é o motivo, né? Às vezes a gente fala, por que tem que fazer um negócio para missão? Porque daí Deus vai abençoar meu negócio. Não, porque o seu negócio tem que estar à disposição do que Deus quer fazer. E o que Deus quer fazer é salvar a gente, né? Então esse, na verdade, é o propósito final aí de qualquer negócio da nossa vida. Que lindo. Esse é o grande propósito, né? Impactar e transformar vidas. E eu acho tão lindo, esse testemunho é tão lindo, porque é o corpo de Cristo em movimento. Isso é igreja. Isso é ser igreja. Isso é se preocupar. Isso é se envolver. Não é apenas num final de semana você orar por missões ou orar pelos necessitados e perdidos ou enviar sua oferta uma vez no mês. É se envolver verdadeiramente, né? Exatamente. E para quem trabalha com pessoas em situação de risco, a gente sabe que as recaídas, elas acontecem muitas vezes. E às vezes quem está ajudando missões ou ajudando projetos não consegue entender o que é a realidade de quem vive, quem veio de um meio tão difícil, né? De vício, de traumas, né? A necessidade que essas pessoas precisam, né? De se sentirem amadas, respeitadas, cuidadas, compreendidas, e muitas vezes é preciso esse envolvimento para que as coisas realmente aconteçam. Muito lindo isso, e acho maravilhoso. Vocês têm ainda algum contato com alguém dessas mulheres que participaram desse projeto, Linda? Sim, temos, porque nós recebíamos apenas pessoas encaminhadas por parceiros. Então, assim, a gente entende a missão, mas a gente não é romântico, né? Então não tem como você sair na rua e pegar uma pessoa. Não é que não tem. Se Deus falar que é, a gente vai fazer. Mas você pega uma pessoa na rua assim e põe dentro da empresa, isso é muito complexo, né? É um processo que a gente viu, que a gente aprendeu com o erro também. No começo a gente foi mais romântico, mas a gente viu assim que a pessoa, ela é um ser integral. Então ela precisa de todo um suporte, de uma restauração integral. Então ela precisa de ter um mínimo ali de estrutura emocional, né?
um acompanhamento. Às vezes, a gente até tem vagas, mas a pessoa não quer trabalhar. A pessoa precisa, mas ela não quer trabalhar porque ela não entendeu, né? Que ela precisa trabalhar, ela precisa caminhar com as próprias pernas. Enfim, é uma estrutura bastante, assim, complexa. Então, por causa disso, a gente, num momento ali da empresa, a gente decidiu que a gente não ia mais receber diretamente um candidato à vaga, mas a gente faria isso somente através dos nossos parceiros. Então, o missionário lá da ONG, o diretor da outra ONG, ou a pessoa responsável pelo RH de uma organização, eram eles que faziam ali uma triagem, eles que observavam, não, essa pessoa já tem condições e ela está precisando. Então, eles me ligavam, falavam, Linda, tem uma pessoa aqui. Ou então eu ligava para mandava o WhatsApp, falava, pessoal, tem uma vaga aqui, o perfil é esse, tem alguém aí nas organizações que está precisando. Aí a gente fazia o período de experiência, fazia o teste e tudo. E aí, então, é que a gente empregava. Por isso é que, embora a gente tenha suspendido as atividades da 1212 ali no pico da pandemia, a gente mantém contato, porque são meus amigos, esses missionários, esses diretores, a gente tem as notícias dessas pessoas através deles, e às vezes até o contato direto mesmo, a gente se encontra com essas pessoas quando a gente vai lá na missão visitar, e a gente mantém um contato, né? Mas aí eu queria só aproveitar o gancho dessa pergunta, porque essa irmã que eu falei para vocês, a Linda, né, que teve a recaída, e aí a igreja se mobilizou para cobrir o trabalho dela, nesse processo aí ela teve uma recaída bem feia, ficou meses ali perdida, e depois ela voltou, e hoje ela tá bem, muito bem. E aí a missionária estava compartilhando comigo, né, que essa Linda, ela disse que quando ela estava ali no fundo do poço, né, assim, voltou tudo, foi uma recaída bem feia que ela teve, diz que passava na cabeça dela, isso ela contando, né, depois, o flashback, assim, do período dela trabalhando na 1212, dos momentos que ela teve ali na 1212, quando ela recebeu o primeiro salário, a convivência que ela tinha com as outras pessoas, né, de ser tratada com respeito, com dignidade. E ali naquele momento o Senhor falou com ela, é uma escolha que você tem que fazer, né, viver nesse buraco que você está agora, ou viver aquilo que eu posso fazer, a restauração. E você sabe que é possível. Então a experiência que ela teve na 1212 foi ali uma palavra do Senhor para ela dizendo que é possível, de esperança, né? E ela conta que foi isso que fez ela falar, é uma escolha, então eu vou fazer uma escolha. Eu não quero isso aqui, eu quero aquilo que eu vivia, né, na 1212. E aí foi que ela, então, se reergueu, procurou os missionários de novo, e desde então ela já está um período bem longo aí, é estável, né, voltou a estudar, tem um outro emprego. Joia. E é aquilo que Deus faz, Deus é maravilhoso, né? E então, Linda, a gente está chegando praticamente aqui no final, né, desse podcast, desse bate-papo. A gente queria saber qual a sua expectativa para o 9º Congresso de Empreendedores do Reino, né? E para você também, por que alguém deveria se inscrever e participar do Congresso? Uhum. As razões são essas que vocês estão acompanhando aí nos vários podcasts, ouvindo todos esses preletores, que são homens e mulheres de Deus, servos, né? Mas isso que eu tenho falado aqui nesse momento, nessa manhã aqui, da gravação, essa conexão. Então, quando você pensa no reino de Deus, quando você pensa até na sua própria salvação, ela não é individual. Quando você pensa ali, quando você observa, né, mesmo o processo ali de formação do povo de Israel, ela é coletiva, né? A gente mesmo, ainda aqui debaixo da Nova Aliança, a gente é salvo e posto dentro da igreja. Então, Jesus, ele vai voltar para buscar a noiva, né? Que é o corpo de Cristo. Então, o cristianismo, assim como o maior mandamento é amar Deus e o próximo, ele inexiste, ele não é autêntico, ele não é completo individualmente. Então, existe essa necessidade, né, de você pertencer ao corpo. Quando você pensa na vocação, no chamado para ser discípulo, para fazer discípulos, para fazer missões aonde você está, não dá para fazer sozinho. E no mercado de trabalho, então, né? Então, você precisa encontrar esse contador que compartilha da mesma fé que você. Você precisa encontrar o fornecedor que compartilha da mesma fé que você, o cliente,
né? Os stakeholders e os próprios funcionários, os colegas de trabalho, né? Se você não é empresário empreendedor, você é profissional ali no ambiente que você está. E eu vejo que muitos cristãos têm tentado ser, assim, o super-herói no meio da selva e sozinho. Então ele chega lá e fala, e agora o que eu faço? Né? E é engolido ali pelo século, né? Pelo sistema que a gente vive, que é contra o Senhor. E Deus está chamando a igreja, né? Não para que as programações da igreja como instituição só aconteçam, mas para que o reino de Deus seja estabelecido e preparado para a volta dele. A gente precisa desse networking. Então, esse congresso é fundamental, né? Não tanto de você falar, mas o que vai ser falado? Quem é o preletor que vai falar? Porque, gente, Deus é Ele que fala, é Ele que faz, é Ele que usa, né? Amém. Em todo e qualquer lugar. Mas só de você pensar assim, gente, vai ter crente ali, empresário, que quer viver o reino, então é lá que eu preciso estar. Para aprender, para dividir, para conectar, para juntar, associar, para fazer essa rede que vai pescar muitos peixes para a glória do Senhor. Agora a gente vai para um momento muito especial, que é colocar a Linda aqui no nosso meio, e a gente vai falar algumas palavras e você defina com uma palavra o que significa isso para você. Então vamos lá. Família. Sacrifício. Negócios. Obediência. Sonho. Esperança. Propósito. Reino. Uma viagem. Viagem? É uma viajada, hein? Viajada. Expectativa. Momento marcante. Os encontros com o Senhor. Desafio. Caráter de Cristo. Dificuldade. Eu mesma. Deus. Fiel. Agora deixe então as suas considerações finais, que nós já estamos chegando ao fim deste bate-papo. Uhum. Essa temática, esse movimento é muito precioso, nasceu no coração de Deus. Deus quer ensinar a sua igreja, o seu povo, dizer que é possível, dizer que Ele é Senhor dos negócios, Ele é Senhor da minha carreira, porque Ele é Senhor da minha vida. Mas mantenha sempre o foco, né, no Senhor. É por causa dele. Então, um dia, se hoje você é empresário e o Senhor está falando com você, amém. E o Senhor pode te dizer, amanhã você não vai mais ser empresário, amanhã você vai atuar em outra área. É amém também, né? E hoje, e amanhã eu vou voltar e você não vai fazer mais nada. Amém também. Então, é sempre Ele, né? Por Ele e para Ele. Maravilha, que bom. Então, vejo você no 9º Congresso de Empreendedores do Reino, que será realizado em Foz do Iguaçu nos dias 26 a 28 de agosto. Com a participação de diversos palestrantes com muito conteúdo para impactar a sua vida e os seus negócios. E a Linda vai estar lá conosco. Então, acesse o site valorem.org.br e faça a sua inscrição. Então, muito obrigado, que Deus abençoe e lembre-se, estabeleça conexões com propósito. Nos vemos por lá dos dias 26 a 28 de agosto de 2022. Obrigado, Linda Li. Obrigado, Giovana. Obrigada. E para todos vocês que nos acompanharam em mais um podcast Conexões com propósito. Beijo, Linda. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Por que a empresa não é produtiva? Porque talvez o seu coração não esteja respondendo aquilo que o Senhor deseja. Você precisa entender quem Deus é e o que Ele tem para a sua vida.
Antes de você ser empresário, antes de você ser empreendedor, empreendedora, você é discípulo, você é filho. Run your business in such a way that it can be a blessing to many people in and through your business, economically, socially, environmentally and spiritually. Precisamos estar unidos em um propósito. O que nós podemos fazer como igreja para o mundo? Se você é cristão e empreendedor, não perca, de 26 a 28 de agosto, no Gran Carimã Resort, em Foz do Iguaçu, no Paraná, Conexões com o Propósito, 9º Congresso Empreendedores do Reino. Descubra o que Deus quer da sua empresa. Conexões que Deus quer fazer no seu negócio e na sua vida. Se inscreva agora. Descubra por que Deus colocou você como empresário. Estamos te esperando no Conexões com Propósito, o 9º Congresso dos Empreendedores do Reino.